quero invitar-te a abrir sua Bíblia em el livro de Apocalipse. Aleluia. Estamos predicando, seguindo na sequência, sobre as igrejas de Ásia Menor, segundo Deus revelou ao apóstolo Juan em la isla de Patmos. Já temos predicado aqui sobre a igreja de Éfeso, predicamos também sobre a igreja de Esmirna, e hoje quero continuar predicando sobre a igreja de Pérgamo. Capítulo 2, versículo 12, vamos ler o texto e vamos fazer algumas considerações sobre esta palavra, porque em cada uma de essa igreja, Deus tem uma palavra importante para estes hermanos desta época e também para nós outros, hoje, como para a igreja de todos os siglos, é verdade? Vamos ler aqui, abra tu Bíblia, capítulo 2, versículo 12, e escribe al ángel de la igreja em Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras e donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre e no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, foi morto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que vencere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Pode dizer amém? Aleluia. Aí estamos, queridos hermanos, delante de uma igreja que também estava em uma cidade também não menos importante. Éfeso era uma cidade importante, era a primeira cidade de Ásia. Todavia, Pérgamo também era uma cidade muito importante. E é interessante porque sobre este nome, Pérgamo, nós não temos uma definição, né? Um significado exato. Só sabemos que Pérgamo é um nome composto de 2 nomes, a palavra per e a palavra gamos. Sobre a palavra per, nós não lo sabemos, não há um significado exato para esta palavra. Agora, gamos é uma palavra grega que se traduz por matrimônio, bodas, é verdade? Se por el histórico desta igreja, alguns teólogos dizem que a palavra Pérgamo pode ser traduzir como matrimônio misto. Matrimônio misto. E é interessante isto. Claro, é uma opção, é verdade? Agora, Pérgamo era também muito conhecida porque tinha uma biblioteca muito grande. Tinha muitos livros, mais de 200.000 livros em essa biblioteca. Essa biblioteca de Pérgamo só perdia para a biblioteca de Alejandria.
Então, tinha uma biblioteca muito importante. Era também conhecida porque aí, em esta cidade, hermano, tinha uma idolatria muito grande. Mira aqui, Jesus diz para Juan: há aí um trono de Satanás. Há um trono de Satanás aí. Por quê? Porque aí em Pérgamo era a cidade por la qual se adorava os imperadores. Adorava os imperadores romanos aí em essa cidade. E, hermanos, toda idolatria, por detrás de toda idolatria, há Satanás, há os demônios que arrogam para si adoração. Então, esta cidade era uma cidade conhecida por muitas coisas, e também por esta adoração a los imperadores romanos. Então, hermanos, esta igreja estava aí, em esta cidade, que tinha uma necessidade tremenda do evangelho. Quando miramos aí aonde vivimos, quando pensamos em Europa, quando pensamos em Espanha, quando pensamos em França, em Alemanha, em tantas outras cidades aqui de Europa, queridos, cidades que necessitam tremendamente da palavra de Deus, que necessitam tremendamente do evangelho. Espanha, onde estamos vivendo, necessita da palavra de Deus. Há aí tantas pessoas que estão involucradas em adoração a ídolos, a pessoas, é verdade? Mas estamos aqui, queridos, porque Deus nos ha atraído para esta cidade. Estamos aqui e não estamos de passeio, não. Estamos aqui porque Deus ha nos traído aqui para que cada um de nós pueda cumprir a vontade de Deus, predicando sua palavra. Necessitamos pregar essa palavra. E aqui está. E como estamos falando, vamos considerar como Jesus foi apresentado aqui para esta igreja. E como já havíamos dito, Jesus, para cada igreja, Jesus tinha uma bendição especial. Para essa igreja, Jesus é apresentado como aquele que tem a espada aguda de 2 filos. Por que Jesus aqui é apresentado como aquele que tem a espada aguda de 2 filos? Por um detalhe muito sencillo. Em essa cidade de Pérgamo, as autoridades, como era uma cidade muito importante, era um centro administrativo de Roma, este homem que dominava em essa cidade, tinha um poder, tinha autoridade, poderia usar sua espada para matar ou deixar viver. Então, este homem tinha esta autoridade, poderia matar qualquer pessoa. Tinha, como disse os historiadores, o poder da espada. E esta espada aqui, porque a Bíblia tem 2 tipos de espada. Tem uma espada pequena, que normalmente os romanos utilizavam, e tinha esta aqui, que era uma espada maior, que era símbolo de autoridade e poder. E Jesus aqui é apresentado para esta igreja, que estava vivendo um momento difícil de perseguição em esta cidade. Jesus aqui se apresenta para estes irmãos e diz: mira, quem tem a espada, quem tem o poder verdadeiro, não são os homens desta cidade. Quem tem a maior autoridade sou eu. Eu sou aquele que tem a espada aguda de 2 filos. Querido, quem tem a última palavra é Jesus Cristo. Só Jesus tem a última palavra. Os homens pensam que têm a última palavra, mas não têm a última palavra. Pensam que podem fazer todas as coisas, mas não podem fazer todas as coisas. Por quê? Porque quem tem a última palavra é Jesus.
Jesus tem a última palavra. E como estes irmãos estavam passando por problemas tremendos, de perseguição, de morte, de tantas coisas, Jesus se apresenta para esta igreja, dizendo: quem tem a espada, sou eu. Eu tenho lá autoridade. Aleluia. E nós podemos glorificar a Jesus em esta manhã, porque adoramos a Ele, servimos a Ele e sabemos que Ele tem o único e todo poder para fazer todas as coisas. E Jesus então se apresenta a esta igreja. Mas, irmãos, uma coisa muito triste estava acontecendo nessa igreja. Mira, que Jesus disse para ele: eu conosco tuas obras, e onde moras, e onde está o trono de Satanás, pero retienes mi nombre, não has negado mi fé, ni aun em los dias de Antipas, que Antipas, mi testigo fiel, foi morto entre vosotros, onde Satanás mora, habita. Mira, Jesus hace elogio a estes hermanos, que mesmo delante de tanta perseguição, de tanta luta, de tanto problema, estavam se mantendo fieles ao Senhor. Mira que Antipas foi de seus obreiros aí nesta igreja, que fora morto. E segundo a tradição, Antipas foi morto, queimado dentro de boie de bronze, porque assim haciam. Mas este homem, Antipas, não havia negado sua fé. Que bueno, irmãos, que lindo, quando em meio de perseguição, mantenemos nossa fé em El Senhor. Quero invitar a cada um de vocês em esta manhã a enfrentar, a lutar por la fé que temos em la palavra del Senhor. Antipas, mesmo em meio de tanta perseguição, se mantivera fiel ao Senhor. Mas, houve problema aí. O que estava acontecendo, pastor? Havia grupo de irmãos em esta igreja que estavam se apartando da palavra do Senhor. Estavam se apartando da doutrina ortodoxa da palavra. Que diz o texto? Pero tenho umas poucas coisas contra ti. Hermanos, muitas vezes pensamos que poucas coisas nos hace apartar da palavra do Senhor. Pensamos que não isto é tão pequeno que não vai me apartar do Senhor, não vai me apartar da palavra. Amado, o inimigo utiliza poucas coisas. O inimigo utiliza coisas pequenas para nos apartar do Senhor. Já pensamos assim? Pensamos que somente coisas grandes, não é verdade? Não, o inimigo utiliza coisas pequenas, poucas coisas, pouquíssimas coisas. Mas de aí, o inimigo começa a realizar sua obra para nos fazer parar, para nos fazer desviar. E que diz aqui a palavra? Diz aqui a palavra que poucas coisas, pouquíssimas coisas, muito poucas. Diz o texto: pero tenho umas poucas coisas contra ti, que tienes aí a los que retienen a doutrina de Balaam. Mire, hermanos, que mesmo que a igreja como todo estava fiel ao Senhor, havia umas poucas pessoas, alguns irmãos, que não estavam se mantendo fiel à doutrina da palavra do Senhor. E já falamos aqui de Balaam, não é verdade? Já falamos aqui dos Nicolaitas, que possivelmente seria um único grupo, seria quase que uma secta, né? Em la igreja, porque Nicolaitas e Balaam seriam nomes idênticos, né? Porque Nicolaitas, né? Nical e Laos, Nical é vencer e Laos é pueblo, então Nicolaitas seria aqueles que vencem o pueblo,
né, que domina o pueblo, e Balaam seria dueño del pueblo. Então seria os mesmos que estavam aí na igreja, sembrando coisas que haciam que a igreja estivesse caminhando mal, mesmo que, aunque estuvieram sendo fieles ao Senhor, haviam poucas coisas contra ti. Quem ensinava esses irmãos? Ensinavam que não passava nada, não é verdade? Quando hablamos hoje com algumas pessoas, porque, irmãos, vivimos em um mundo que tenta de todas as maneiras nos influenciar, não é verdade? Não é assim? Vivimos em um mundo que de todas as maneiras nos quer fazer mundanos, vamos dizer assim. Nos querem ser mundanos. E esses irmãos aqui haviam sucumbido diante desta proposta de mundanismo, que ensinavam a tropeçar, não é verdade? Comer coisas sacrificadas a ídolos, cometer fornicação, ou seja, essa cidade tinha muitas festas de idolatria, e esses irmãos dizem, não passa nada, vivíamos aí, não passa nada, poderemos participar destas festas socialmente, não passa nada, só que, irmãos, pequenas coisas que vão entrando em nossas vidas, nos hace parar espiritualmente, nos hace parar, e era um perigo tremendo para essa igreja, que tinha se mantenido fiel ao Senhor, mas este grupo de irmãos aí estava tentando de alguma maneira ir além. E nós outros temos que observar hasta onde podemos chegar em relação ao mundo. Porque aí está. E Juan, esse mesmo Juan, disse que aquele que ama o mundo, que passa com ele? El amor de Deus não tem. Então, há um peligro, irmãos, em nossas vidas. E esta igreja, esta palavra é para nós outros. Há que despertar. Hasta onde podemos chegar em relação ao mundo? Parece que o inimigo tenta de todas as maneiras nos fazer cada dia mais cerca, cada dia mais cerca. Temos esse peligro, porque quando não estamos atentos com a palavra, com os mandamentos, parece que o inimigo quer nos acercar ao mundo cada dia mais. Mas temos um grande desafio de manter uma distância considerável do mundo, porque não há como, irmão, não podemos negociar nossa salvação, não podemos negociar nossa santidade, não podemos negociar. Quando ele cristiano empieza a negociar coisas, o peligro está cerca. Pero tenho umas poucas coisas contra ti. Eram poucas, mas eram poucas coisas que estavam sendo um desastre na vida desses irmãos. E hoje não é diferente. Hoje temos que acordar, despertar. Como estamos vivendo em la cidade que habitamos. Como estamos vivendo em el trabalho que temos, em el convívio social que vivimos. Como está sendo o nosso testemunho? Disse aqui Juan, disse que Antipas foi um testigo fiel. E mira que este título aqui, testigo fiel, foi aplicado ao próprio Jesus. Quando volvemos aqui ao versículo 5 do capítulo 1, diz assim, e de Jesus Cristo é o testigo fiel. Mira, de Antipas foi dado um título que solamente Jesus tinha. E por que deu esse título para Antipas? Porque
mantuvo sua fé. Sua fé. Todavia, um grupo aí estava negociando sua vida. Não podemos fazer, podemos ir, não é verdade? Hermanos, há que despertar. Hasta onde podemos ir em relação a muitas coisas do mundo? Há que despertar, porque através disto, um enfriamento espiritual pode chegar em nossas vidas, não é verdade? Porque o inimigo vai muito tranquilo trabalhando e nos fazendo acercar cada vez mais. Uma película um pouco estranha, uma palavra que hablamos que não teníamos que falar, uma discussão em família, coisas poucas coisas que podem que hacen nos desanimar, parar. Mas esta manhã Deus tem uma palavra para nós. Não podemos parar, temos que continuar. Não podemos negar a nossa fé. Não podemos, temos que continuar. E Jesus então chama essa igreja e disse: mira, há que fazer algo. Vocês não podem continuar assim. Há um grupo aí que está dando muito malo testemunho. Jesus, a esta igreja, Jesus ha chamado para fazer uma disciplina a estes hermanos. Há que discipliná-los. Por quê? Porque estes hermanos estão contaminando outros hermanos com esse estilo de vida mundano. E o mundo não combina com nós outros. Combina com nós outros, o mundo? Não combina. Que disse Pablo em Romanos capítulo 12? Vamos aí rapidinho, porque temos pouco tempo. Mas que disse Pablo sobre estas coisas? Mira, Romanos capítulo 12, um texto conhecido de cada um de nós outros. Disse: não os conformeis a este siglo. Que vamos fazer então, hermanos? Aqui Juan, Jesus está falando para esta igreja, pero tem poucas coisas. Há um grupo aí que está tentando contaminar a igreja. Há que discipliná-los. Há que chamá-los a atenção e mostrar a eles que este estilo de vida não combina com a igreja. E Pablo aqui nos disse: não os conformeis a este siglo. Conformar aqui é poner forma. O mundo quer todos os dias poner uma forma em nós outros. Uma forma de falar, uma forma de vestir, uma forma de viver, uma forma de ver as coisas. O mundo é assim. Por quê? Quem domina o mundo é Satanás. Quem domina o mundo é Satanás, irmão. Muitas vezes miramos coisas no mundo e quedamos admirados. Mira que coisa, irmãos. Por trás de tudo isto, de la moda, de la música, de la arte, por trás de tudo isto, há Satanás aí. Há Satanás aí, tentando sembrar em nossa mente e coração e dizer para nós: não passa nada, isso não passa nada. Mas passa. Nos preocupa os jovens hoje, por quê? E não somente os jovens, porque há pessoas adultas e há até pessoas maiores que estão aí, não é verdade? E de conformidade com as coisas do mundo. Mas a palavra hoje nos chama a atenção. Há que despertar. Há que volver à palavra. Pablo disse: nos conformeis a este ciclo. E que fazer, pastor? Transformaos por meio de la renovação de vuestro entendimento. Para quê? Para que comproveis qual seja a buena vontade de Deus, agradável e perfeita. Queridos, Deus tem tudo de bueno para nós, mas não podemos compactuar com o mundo. Havia um grupo de irmãos aí nesta igreja que estava pactuando com o mundo. E Jesus disse: mira, há
que se arrepender. Versículo 16. Portanto, arrepende-te. Mira que em casi todas as igrejas de Ásia há um chamamento ao arrependimento. Arrepende-te. Arrepende-te. Temos que nos arrepender, irmãos. Volver, que é esse arrependimento? É parar e dar meia volta. Temos que volver ao primeiro amor. Temos que volver à palavra. Temos que volver a uma vida de santidade. Temos que volver. Arrepende-te. Pois senão, vendrei a ti pronto. E pelearei contra eles com a espada de minha boca. Mira aí a espada novamente. Jesus diz: vocês estão com medo de autoridade porque tem a espada que pode matar. Agora, quem tem a última palavra sou eu. Eu tenho a espada de la autoridade. Que é a espada na Bíblia? Que é a espada na Bíblia? É a palavra. Pablo nos disse: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia, querido, esta palavra é a palavra poderosa, é a palavra que salva, é a palavra que lava, é a palavra que redime, é a palavra que transforma, é a palavra que faz a obra em la vida de qualquer pessoa. Poder de la palavra, poder de la palavra. E quando leemos este texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, mira, hermanos, esta palavra de sua boca, que é a palavra de Deus, essa igreja foi confrontada através da palavra, e nós hoje somos confrontados também por la palavra. Por isso estamos aqui, para adorar a Deus e para receber a palavra, porque só palavra, hermanos, pode cambiar a vida de uma pessoa, porque esta palavra é poderosa. Diz aqui versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia. Somos confrontados com o poder desta palavra, esta palavra poderosa. Esta palavra diz aqui, é viva e eficaz. E diz mais, e mais cortante que toda espada de dois filos. Eles estavam preocupados, quem sabe, amedrontados, porque o governador tinha a espada em suas mãos e poderia matá-los. Mas Jesus disse: quem tem a verdadeira espada sou eu. Espada de la palavra del Senhor. É mais cortante. Estás com medo que vão cortar sua cabeça? Tema mais a palavra, que é muito mais cortante. Por quê, irmão? Porque corta hasta la alma, corta hasta el corazón, corta hasta la mente. É poderosa. E mais, disse, e penetra hasta partir el alma, el espírito, e las coyunturas, e los tuétanos, e discerne los pensamentos e las intenciones del corazón. Aleluia. Tu podes glorificar a Deus por esta palavra poderosa, esta palavra que salva, esta palavra que libera, esta palavra de autoridade, que quem tem é Jesus. Ele é verdadeiramente a palavra. Ele é a palavra encarnada. Por isso a palavra que sai de sua boca é um símbolo de autoridade. E quando predicamos esta palavra, estamos predicando Jesus. Estamos predicando Jesus, que tem todo o poder. E dizia para esses irmãos: não tenhas medo desses governadores.
porque eles pensam que têm autoridade, mas quem tem autoridade sou eu. Amém? E termina esta carta fazendo uma promessa, como hace em todas as cartas. E aqui a promessa é dupla, é verdade? Ao que vencer, darei comer de maná escondido, e lhe darei uma piedrecita blanca. E esta pedrecita um novo nome. Que maravilha! Por quê? Porque o maná aqui é Cristo. É verdade? Se tu pode ler depois Evangelho de João capítulo 6, versículo 33, o maná era Jesus. Jesus disse: eu sou o verdadeiro pão que ha descendido del cielo. Então, o maná é Jesus. Eu lo darei. Ou seja, quédate firme, porque eu estarei aí contigo. Agora, e é interessante que disse: lhe darei uma pedrecita blanca. E em este tempo, irmãos, em los juzgados da época, os juízes tinham uma pedra blanca e uma pedra negra. Quando era para condenar, lhe dava a pessoa uma pedra negra. E quando o homem abria suas mãos, estava ali uma pedra negra, sabia que estava condenado. Mas quando o juiz lhe daria uma pedra branca, sabia que a partir de aí estava inocentado, estava livre. Mas também na pedrecita branca era dada para uma pessoa que queria participar de uma festa, e a entrada era limitada, nem todos poderiam entrar, só podia entrar em esta festa ele convidado que teria uma pedrecita branca. E a pessoa que tinha esta pedrecita branca tinha a entrada liberada em esta festa. E Jesus disse: olha, estou dando para cada um de vocês uma pedrecita branca. Ou seja, mira, estou convidando vocês a vir e participar de uma festa grandiosa, maravilhosa, em las bodas del Cordeiro. E só vão participar aqueles que têm esta pedrecita branca. Aleluia! E queridos, nesta manhã nós estamos crendo em el Senhor e sabemos que todos aqueles que recebem a Jesus recebem esta pedrecita branca, e agora tem o cielo aberto e podes participar de todas as bendições do Senhor para a sua vida. Dê um aplauso ao Senhor nesta manhã, e que Deus bendiga sua vida, que Deus bendiga sua casa e sua família. E se há alguém aqui esta tarde que aún não há decidido por Cristo, hoje é um dia importantíssimo para a sua vida. Tome esta decisão e venga, para que Jesus pueda também te dar esta pedrecita branca, te poner como inocente e te dar o direito de participar de los festejos espirituales. E assim, que Deus bendiga sua vida, que Deus bendiga seu trabalho, que Deus bendiga sua semana, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dile a la persona que está junto a ti: exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que
perfecta